Olá pessoal, aqui é o Dr. Marcos Mota e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que vem a ser uma cena reativa. Nós temos várias maneiras de classificar os tipos de cena dentro de uma narrativa. Uma dessas maneiras é nós classificarmos entre cena proativa e cena reativa, ok? Eu vou deixar para vocês no link aqui o vídeo onde eu falo sobre cena proativa. No vídeo de hoje eu quero falar o que vem a ser uma cena reativa. E para entendermos o que vem a ser uma cena reativa, como no vídeo anterior, eu vou falar primeiro sobre o conceito. O que vem a ser uma pessoa reativa? Reativa é um conceito muito usado, principalmente no meio empresarial, certo? E costuma-se ter duas vertentes dessa análise de reatividade no ser humano. Nós podemos falar sobre as atitudes dele e sobre o emocional também dele. Ser reativo não é muito bem visto aos olhos, principalmente dos gerentes, dos líderes das empresas. Eles gostam de pessoas proativas. A pessoa proativa é aquela que toma atitude sem que ninguém precise falar para ela fazer algo, ela já pega e já faz. A reativa é o contrário. A pessoa reativa é diferente. Ela só faz algo, ela só se move em relação a algo que fizeram a ela antes. Então, reatividade é isso. A pessoa ela fica geralmente ali sempre no mesmo lugar, somente quando mexem com ela, pode ser que ela tome uma decisão, uma tomada de decisão para fazer algo. Então, ser reativo é você ter uma resposta a algo que fizeram a você. Como que o seu protagonista ele vai agir, ele vai reagir em relação àquela resolução que ele teve na cena proativa. Então, num primeiro momento, você tem que expressar o sentimento do seu protagonista, do seu personagem. Isso é algo muito importante e é um erro muito comum de muitos escritores. Num determinado momento, no final de uma cena proativa, aconteceu algo, um desfecho ali com o seu protagonista e você esquece de expressar os sentimentos, como ele ficou diante daquilo. Eu coloquei um exemplo lá que ele estava atrás de um emprego. Um dos exemplos que eu citei. E de repente, vamos que ele não consegue aquele emprego que ele queria. Você, naquele primeiro momento, você tem que fazer o quê? Iniciando a sua cena reativa. Você tem que expressar o sentimento do seu personagem. Você tem que passar isso para o seu leitor. Muitas vezes, escritores iniciantes principalmente, eles esquecem desse detalhe. Eles não passam o sentimento, como que o seu personagem ficou. Isso é muito comum também de um livro para o outro dentro de uma coleção de livros. Você termina você conclui o volume de uma obra de uma determinada forma. Quando você começa o outro volume, você tem que trazer para o seu leitor como seus personagens ficaram, qual o sentimento que ficou neles. Então esse é o primeiro passo, é assim que nós iniciamos uma cena reativa, é expressando o sentimento dos personagens em relação ao desfecho da cena proativa. Num segundo momento você vai ter um dilema. Percebam que nós temos ali de novo a estrutura de 3 atos inserida dentro da estrutura da cena reativa. O seu personagem aqui ele vai ter um dilema. Um exemplo que eu dei no vídeo sobre cena proativa é de que o seu personagem vai resgatar um amigo, ele vai salvar o amigo. Mas ele descobre que ele não tem todas as habilidades necessárias para resgatar essa pessoa. Então, você expressa o sentimento do seu personagem e em seguida você insere um dilema. Qual que é esse dilema? Ele vai começar a decidir, ele vai começar a pensar: será que vale a pena eu promover esse resgate? Será que vale a pena eu sair primeiro? Eu tenho esse tempo para sair em busca de desenvolver essa habilidade, essa qualificação que eu preciso, para só então eu ir resgatar esse meu amigo? Será que não seria melhor eu estudar mais determinadas áreas do conhecimento para buscar esse emprego? Então, o que acontece? Existe um dilema ali. O seu personagem ele tem que começar a pensar: o que aconteceu? O que me faltou para eu concluir aquela ação, aquele objetivo que eu tinha na cena proativa? Diante desse dilema, você vai introduzir então um novo objetivo para o seu personagem. Daí em diante, o seu personagem ele começa a entrar onde? Começa a entrar numa nova cena proativa. Então, resumindo, a cena reativa ela é uma cena muito mais emocional do que a cena proativa. Essa é uma classificação que eu não conhecia até pouco tempo. Eu uso um outro tipo de classificação de cena com os meus alunos, mas eu acho válida também essa maneira de você estruturar a sua história, o seu romance. Certo? A cena reativa ela é muito sentimental.
ela é muito mais emocional do que a cena proativa. Enquanto na cena proativa, a ação, o objetivo, ele partiu da vontade própria do seu personagem, na cena reativa, essa decisão ela vai partir do quê? De uma reação que ele vai ter a algo que fizeram a ele ou de um resultado que ele teve que partiu de onde? De uma cena proativa. E assim você vai construindo a sua narrativa, alternando a cena reativa com a cena proativa, uma cena reativa, uma cena proativa. E você vai chegar ao desfecho da sua história. Eu espero que vocês tenham gostado desse conceito de cena reativa deste vídeo. Vocês podem deixar o like, eu espero que vocês comecem a me seguir no canal, porque nós teremos muito mais vídeos falando sobre o processo de escrita. Um forte abraço!